Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Li Lopes, então hoje eu vou falar com minhas próprias palavras o que eu acho que é o PRAD. O PRAD é P de pato, R de rato, A de abelha e D de dado. É um plano de recuperação de áreas degradadas. Como é um plano, gente, ele é algo que não foi feito ainda, é um projeto, é um plano que vai ser feito ainda, porque às vezes quando falava em plano de recuperação de áreas degradáveis, para mim como estudante, como aluno, eu pensava que era algo que já era pronto, sabe? Mas não é. É um projeto que o órgão responsável solicita para que determinada área seja restaurada. E dentro dessa palavra restaurada para o plano de recuperação de áreas degradadas tem várias subdivisões, que a área degradada para recuperação pode ser uma recuperação só de restauração, pode ser só de restauração, pode ser restauração, recuperação e reabilitação. Quer dizer, não é só o plano de recuperação. Quando fala recuperação, não quer dizer que é só recuperação, entendeu? Tem essas três coisas dentro da recuperação, que é a reabilitação, a própria recuperação, reabilitação, recuperação, qual que eu falei? Reabilitação, recuperação, restauração. Então, são essas três coisas. Porque, de repente, tem uma área que ela tem aquela perturbação ali e não precisa mexer, né, propriamente nela. Você vai deixar só ela ali quietinha para perturbação, para não haver penetração de homens, penetração, ficou horrível isso, meu Deus. Para que o homem não entre naquela área, tá? Para que haja uma restauração da própria área. Então, quando o PRAD é feito, tem que haver um monitoramento dessa área para ver se essa área realmente está se recuperando, está voltando ao normal ou não. E às vezes, quando a gente vai, eu tô falando a gente, mas eu sou estudante, vai recuperar uma área, às vezes tem algumas plantas que estão ali que são exóticas, quer dizer, elas brigam com a outra que já é dali, né? Quer dizer, é uma planta que não era para ela estar ali, mas ela tá. Então a gente tem que pegar e arrancar essa planta exótica e deixar só as plantas que são realmente daquele lugar, as plantas nativas, né? Às vezes as plantas nativas estão cobertas das exóticas, então tira as exóticas e deixa. E às vezes a nativa está em excesso, então tira um pouco da nativa sem prejudicar aquele ecossistema e deixa tudo bonitinho, equilibrado. O importante é equilibrar o meio ambiente, aquele meio ali, aquela área. E se, por exemplo, tem uma área grande, aí você pode pegar e ver dentro daquela área ali qual o lado que tá bonitinho, que não tá degradado, que tá bem legal. Aí põe aquela área como se fosse o exemplo para fazer a outra, né? E tem que ver o solo, qual solo que é, e tem que verificar também as adjacências do local para poder fazer um bom trabalho. Então esse é o plano de recuperação de áreas degradadas, é um projeto que é feito para recuperar uma área, recuperar essa área que está danificada. E às vezes, quando vai fazer essa recuperação, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, porque nem sempre uma pessoa que sabe A sabe B.
e nem sempre uma pessoa que sabe B sabe C. Então é necessário, por exemplo, ter um biólogo, ter várias pessoas, uma equipe multidisciplinar, porque cada um vai fazer determinada coisa, né? Porque de repente tem ali um profissional, mas ele não é formado na outra área, então precisa da ajuda de profissionais. É importante colocar nesse PRAD, verificar bem corretamente os valores que vão ser gastos, porque de repente pode ocorrer de você fazer uma recuperação numa área e depois precisar de mais dinheiro. Então tem que colocar assim, pensando que determinada planta não vai vingar, aí tem que comprar outra. Por exemplo, se você vai comprar uma planta para colocar ali e aquela planta não vingar, né, morrer, aí você não combinou com a pessoa que teria aquela planta ali, você não tem que comprar outra. Então como que vai comprar? Tem que ter dinheiro, gente, dinheiro. Então tem que ir lá pegar, colocar lá essas suposições também dentro do orçamento, para depois não ficar falando, ai, faltou dinheiro, blá blá blá, precisamos de mais dinheiro. Por isso tem que fazer tudo minuciosamente. Tem que fazer o zoneamento da área, né, para saber qual área, qual lugar que é isso, qual lugar é aquilo, porque de repente tem uma área que é uma vegetação e dentro daquela área tem uma área, uma parte que é outra vegetação, né? Então tem que ver. E isso que eu entendi que é o plano de recuperação de áreas degradadas. E meu brinco caiu, o outro caiu no chão, ó, esse brinco aqui. É uma carinha, gente, ó. Tô feliz! Tô feliz! Então, esse é o plano de recuperação de áreas degradadas. É recuperar um local e às vezes também uma pessoa que degrada uma área, ela tem que recuperar, porque senão ela pode ter punição, né? Pode pagar multa. Então a pessoa não quer isso. Então ela quer tentar reverter aquela situação para poder não ficar sendo multado. E é muito importante hoje em dia todas as pessoas pensarem, gente, porque na questão da sustentabilidade. Por quê? Porque a pessoa vai ter neto, vai ter bisneto, então precisa deixar coisas boas para a próxima geração. Não pode acabar tudo agora, sabe? Tem que deixar para os netinhos, para o bisnetinho, que você vai estar lá. Ai, meu netinho, chegou a sua vovozinha. Então, vai ser assim, tá? Você vai ter que fazer alguma coisa. Eu sei que é difícil, gente, para essas pessoas mais velhas, porque elas têm outra ideia, né? Elas não se preocupam assim que as coisas têm veneno, tipo, que tem veneno nas frutas, nas verduras, elas não preocupam muito com isso, né? Mas hoje em dia é bom a gente pensar nisso tudo, sabe? No meio ambiente, como que pode melhorar o meio ambiente. Então esse plano de recuperação de área degradada, que eu gosto muito, né, dessa parte de plano de recuperação de área degradada, porque é algo assim que você vai recuperar, né, o local, você vai deixar. Pode ser também um local que está ali abandonado e a pessoa quer fazer ali um jardim ornamental, então é um plano de recuperação daquela área também, né? Que a gente vai fazer um plano de recuperação daquela área, colocar um jardim ornamental bem lindo, bem colorido, né? Que precisa também do pessoal de arte também para ajudar. Então, é algo muito gratificante esse plano de recuperação de área degradada. É um projeto, né? Como o próprio nome diz, plano de recuperação de área degradada. Porque quando o professor disse na sala de aula, eu fiquei um tempão imaginando, falei, gente, isso daí já é uma coisa pronta, né? Mas não é uma coisa para se fazer, é um projeto, é uma coisa que vai fazer ainda. Então é isso, o plano de recuperação de área degradada. Deixa eu ver o que eu lembro mais, eu acho que eu lembro só isso.
e que ele foi criado, né, foi um decreto, tinha uma lei, aí depois o decreto que colocou essa lei em vigor, né, acho que foi 1900, decreto-lei de 1988, não foi que eu li lá? Eu acho que foi isso. Não, o decreto é de 1989, né? Acho que é isso. Mas tem que olhar direito. Então é isso. Esse é o plano de recuperação de áreas degradadas, que eu gosto muito desse tema. Eu sou apaixonada. Não sei por que eu me apaixonei pelo plano de recuperação de áreas degradadas. Eu já li muito sobre ele. É que na hora de falar eu esqueço, mas eu li muito. Então é isso. Beijo, beijo, tchau, tchau. Sou Lopes.